Olá, irmãos, bom dia. Gostaria de falar com vocês hoje sobre algo que eu li lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 vai até o versículo 11, quando Jesus ele chama os seus primeiros discípulos. Jesus estava perto de um lago e ele ia pregar para uma grande multidão, tinha uma multidão seguindo ele e ele queria falar com toda aquela multidão. Porém, ia ser difícil, porque a multidão estava comprimindo ele. Então ele vê 2 barcos e ele pede para que os donos dos barcos o deixassem usar o barco para poder falar do barco para as pessoas que estavam ali, ouvindo ele falar. E um dos barcos era de Simão Pedro. E Simão empresta o barco e Jesus fala com o povo. E depois Jesus vira para Simão e fala para ele ir para as partes mais profundas e jogar as redes novamente, para ele tentar pescar. E Simão fala: não, mas a gente está aqui a noite inteira e a gente não pescou nada. Porém, se é o Senhor que falou, a gente vai tentar de novo. E eles fizeram e acabaram conseguindo muitos peixes, que Simão Pedro teve que chamar o outro barco, o barco do seu sócio, para que também ajudasse, porque eram muito peixe. E Jesus depois chama eles para serem discípulos dele, e eles deixam tudo, deixam aqueles barcos cheios de peixe e vão seguir a Jesus. E lendo isso eu fico pensando que como eles foram assim totalmente desapegados, né? Eles tinham ali o que Jesus havia dado para ele, né? Para Simão e para os seus sócios. Jesus havia abençoado eles porque eles haviam oferecido os recursos deles, tinham oferecido o barco para Jesus usar, eles tinham obedecido quando Jesus pediu para que eles jogassem as redes novamente, mesmo sabendo que eles já haviam tentado. Eles obedeceram e Jesus os abençoou, e eles não quiseram ficar com aquele barco cheio de peixe, eles quiseram se tornar pescadores de homens, como Jesus havia chamado eles para ser. E eu fico pensando que eles queriam Jesus e não aqueles peixes, porque eles queriam estar com aquele que os havia abençoado. Ele queria estar com aqueles que era capaz de fazer tudo aquilo, que era capaz de fazer ter peixe onde antes não tinha, era capaz de curar, e Jesus, simplesmente é o grande eu sou, e não simplesmente ficar com o barco cheio de peixe. Que hoje a gente também queira, em toda a nossa vida, seguir a Jesus por quem Ele é, pelo poder que Ele tem, pelo grande Deus, pelo único Deus que Ele é, e não simplesmente pelo barco cheio de peixe, não simplesmente pelo que Ele faz, mas por quem Ele é.